Graça e paz, Senhor Jesus Cristo, a todos. Estamos aqui para gravar mais um devocional e hoje quero falar com vocês sobre a parábola do semeador. E antes de começar, lembrar de vocês aí, se vocês puderem compartilhar, curtir e nos ajudar aí a divulgar o canal, certo? Vamos ler aqui Mateus, no capítulo 13, diz assim, no versículo 1: Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E sempre que eu leio essa parábola e eu me deparo nessa passagem, parece que está fazendo uma separação. Parece que ele está direcionando a palavra somente para aquelas pessoas, e as outras pessoas não têm direito a isso. Só que eu quero ler essa passagem em Marcos, só para vocês. Tem um detalhe em Marcos que eu acho bem interessante. Eu vou ler só de Marcos aqui, no versículo 10, Marcos capítulo 4, no versículo 10. E vai dizer assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhes perguntar a respeito das parábolas. E Jesus lhe disse, e aí ele fala: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Então, perceba
tem um detalhe aqui que a gente precisa entender. Eles, depois que Jesus estava só, aquela palavra ficou ali com eles e eles foram em busca do entendimento da parábola. E se a gente for caminhar aqui por todo os evangelhos, você vai ver que naquela multidão estavam ali os religiosos. E sempre eles estavam tentando fazer perguntas para tentar pegar Jesus, para tentar pegar ele em algum erro. Na realidade, eles não estavam ali querendo ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali simplesmente para julgar Deus ou Jesus, ou para lançar alguma pedra de tropeço para ele. Eles queriam, de fato, eles não estavam ali ouvindo a ponto de entender que ele é o mestre, ele tem a palavra da sabedoria e eu preciso ser alimentado por ela. Não, eles estavam ali porque eles duvidavam de Cristo. E os discípulos, quando eles foram atrás, vejam o que Cristo fala. E essa parábola é interessante porque o próprio Cristo dá a interpretação dela. E aqui no versículo 18 de Mateus, capítulo 13, versículo 18, é a explicação da parábola. O que Cristo fala? Ele diz assim, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica, produz 100, a 60 e a 30 por um. E antes da gente comentar um pouco essa parábola, tem uma pessoa que eu conheço e ele tinha um terreno. Eu achei bem interessante porque ele plantava ali várias coisas naquele terreno e não dava nada. E tudo. Até que um dia o filho dele foi lá e tudo, fez umas pesquisas, viu o que ele tinha de errado lá no terreno e ajustou, pegou adubo, fez aquela coisa toda e aquele terreno, ele, depois que fez aquela preparação toda, a semente foi lançada e ela deu. O que a gente pode identificar nessa parábola aqui? Parece que quando a gente está, a semente é lançada, quem não tiver na boa terra, assim, está frito. Se o meu coração, por exemplo, não for boa terra, meu Deus, misericórdia, já era. Estou condenado ao inferno. Não é isso. E o que eu percebo? Se você parar para ver, ele está comparando o terreno a sensações, a situações da vida. Então, se você ouve a parábola, ouve a primeira parte, né, que é a beira do caminho. Se aquela parábola, aquela semente cai da beira do caminho, o que acontece? Tem gente que tem... Eu, por exemplo, eu sou muito imperativo. Eu não consigo pegar as coisas logo de primeira. Eu sei que até nos meus estudos, eu sei que eu preciso dar um pouco mais, porque eu tenho um déficit de atenção. Qualquer coisa, minha mãe sempre brincava comigo, ela dizia assim, se passou uma mosca, você perdeu sua atenção. Você já vai olhar a mosca, você já vai para lá. E aí quando eu volto para cá, eu já não estou mais entendendo aquilo. Eu já não estou mais focado naquilo. Então, eu sei que eu tenho esse déficit de atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar mais. Eu sei que para que eu entenda a palavra de Deus, eu não posso ler uma vez só.
Eu sei que eu preciso me dedicar mais. Então, eu agora, quando eu escuto aquela palavra, eu anoto e eu levo ela para casa e eu medito mais nela. Para quê? Para que ela venha frutificar. Então, eu preciso trabalhar, porque o meu terreno, ele não é aquela pessoa que, vou pular para o último, só para você entender, aquela pessoa que ouviu de primeira, pegou. Não, eu não sou assim. E aí eu quero falar agora daquele que cai no terreno rochoso. Quando a palavra é lançada, a semente, a palavra de Deus é lançada, e a pessoa geralmente, puxa, isso é perfeito, que palavra é essa? A palavra é muito boa e tudo. Só que aí, o que é que ele diz? Vem logo a angústia, a perseguição, vem as dificuldades, as coisas acontecem. E o que é que faz com aquela semente? Sufoca. E aquela semente, ela é impedida de dar fruto, ela é impedida de fazer com que aquela palavra frutifique no coração daquela pessoa, por conta das outras situações. Então, se você se identifica assim, se você vê que quando você fica em angústia, você fica desesperado e você acaba metendo os pés pelas mãos, se você está nessa situação, você precisa ter atenção quanto a isso. Então ele está dando um alerta. E aí depois ele fala dos espinhos. Tem outra semente que cai entre espinhos. Então, esses espinhos ele compara, veja aqui, ó. Mas no versículo 22, é o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra. Porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. A pessoa recebe. Ela até entende que ela precisa deixar algumas coisas. Lembra da palavra dos dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Não existe isso. Se você for escravo das riquezas, você com certeza não vai estar seguindo a Deus. Então, o que é que a gente precisa entender? O dinheiro é necessário, é o que ele está falando, as riquezas desse mundo, as fascinações desse mundo, os vislumbres, as festas, as raves, as coisas que a juventude, que às vezes eu olhando aqui, olhando para a nossa juventude hoje, chama muito a atenção. Essas festas, meio que gosta muito de dizer que nós somos a geração Instagram e Facebook, a geração que gosta de se mostrar, a geração que gosta de postar foto, que está naquela festa, na festa tal, que gosta de se exibir, que gosta de mostrar o seu corpo. Essas fascinações, ela sufoca a palavra. Por quê? Porque ela vai de encontro à palavra de Deus. Então, quando vai entrar em choque, já era. Essas coisas vão tomar o lugar de Deus na sua vida. E por fim, a gente já falou daquele da boa terra, aquela que a palavra vem, você entende e você começa a pôr em prática ela. É o que Cristo quer para todos os terrenos, só que Ele está querendo alertar a todas as pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Então o que Ele está falando com os discípulos? Qual é o ensinamento da palavra? Tenha entendimento, se conheça. E isso, para a gente finalizar, me remete muito a como ser seguidor de Jesus. A gente já falou isso aqui no devocional. Para ser um seguidor de Jesus, o que a gente precisa? Primeiro, negue-se a si mesmo. A pessoa só nega-se a si mesmo se ela se conhecer. Ela precisa saber os seus limites para que ela se negue, para que depois ela siga a Cristo. Então, o que Cristo está querendo dizer aqui na parábola, que eu entendo, se conheça, saiba que terreno é esse. Para quê? Para que você trabalhe ele, para que essa palavra possa dar fruto, porque o propósito da semente é que ela cresça e chegue até o fruto. Então, se você tem essas situações que impedem que essa semente venha dar fruto, você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Se hoje eu descobrir que agora eu tenho esse déficit de atenção, se hoje eu descobrir que eu não pego de primeira as coisas, então o que eu tenho que fazer agora? O que eu já disse, me dedicar mais, procurar buscar mais, procurar ler mais, procurar me dedicar mais. Então é isso
que a parábola do semeador, ela a princípio quer trazer para a gente. Tem muito mais coisas, mas a gente não tem muito tempo para abordar aqui. Mas eu creio que em outra oportunidade a gente vai estar abordando mais sobre isso. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam, que vocês possam se compreender. A minha oração é que o Espírito Santo possa me mostrar, abrir os nossos olhos e que possamos nos enxergar, saber se de fato qual é o nosso terreno, como é que está o nosso coração, e daí nós possamos limpar para que venha frutificar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.